Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Alcateia Cash. E presta atenção que hoje a gente vai falar muito, não só sobre Brasil, mas a gente vai falar sobre Europa, sobre Paris. Ele que é treinador internacional, ele é o responsável pela formação de PNL aplicada à liderança e empreendedorismo em Paris, Muriel. Exatamente. Senhoras e senhores, ele é Master Practitioner, treinador, empresário, nosso sócio e amigo. Caramba, uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. Ele me ensinou uma frase que com você eu pulo de qualquer altura. Isso é pra sempre. Senhoras e senhores, recebam hoje com uma salva de palmas Jairo Félix. Jairo Félix, senhoras e senhores. Que é isso? Que isso? Meu líder, seja muito bem-vindo, Obrigado. viu? O homem disciplina, é uma loucura. Já me sinto em casa com essa apresentação. Impossível se sentir não à vontade. Obrigado. É o que a gente fala para todos os convidados aqui, que você está em casa. Sinta-se em casa e... Quem é Jairo Félix? Essas perguntas. Quem é? Essa é a primeira, assim, já vamos começar assim. Que desbrava. Eu sou um perfeito inacabado. Uau. Vai ser assim? Vai ser assim. É nesse ritmo? Vai começar nessa... Se perguntou, aqui é assim, não tem ensaio? Não tem ensaio, não. Esse vai ser o tom. É de bate-pronto, então, assim. Tá bom. Esse é o Jairo Félix. Me desconstruo sempre, porque eu entendo que, como comentei, né? Nessa consciência de ser um cara em construção, eu preciso me policiar para não deixar o meu copo encher. Quando eu percebo que ele está um pouquinho mais cheio, eu desço da minha cadeira de importância, né? Todo mundo tem a sua, né? Às vezes a gente não quer revelar, mas todo mundo tem a sua cadeirinha de importância. Às vezes eu me policio para sair desse lugar e sentar no lugar onde todo mundo na vida em algum momento sentou, né? Ou pelo menos deveria, que é aquela cadeirinha do aluno, é aquela cadeirinha do aprendiz, é aquela cadeirinha de quem em algum momento reconhece que sei tudo, sei muito, mas não sei tudo. Aquela cadeirinha onde a gente olha e percebe, poxa, o que eu tenho é bacana, mas o que o outro tem também é tão incrível, por que não aprender com ele? Então esse é o Jairo. Muito obrigado. Que loucura, que loucura. Meu líder, 26 anos de corporativo. Veio para empreender, uma jornada incrível, e eu falo assim pro Bocão que dentro do nosso ciclo, né, nós acreditamos e honramos quem está do nosso lado, mas você é uma das pessoas que a gente fala assim que é um cara mais disciplinado que eu conheço, mais executor que pega... Conhece pouca gente, assim. então. Não, mas eu conheço bastante gente, mas... Quer biscoito. É verdade nessa construção. Como que foi esse processo para quem está aqui? Porque é desafiador para o pessoal, nós temos diversos alunos, mentorados, empresários, tanto aqui quanto na Europa, a gente vai falar disso, mas a palavra que vem para mim são duas, execução e disciplina. Como que primeiro você define essas duas palavras e quando isso entrou na sua vida? Execução, vamos pensar então como executores, né? Partindo desse primeiro ponto. Cara, eu sempre me enxerguei alguém que, se eu não fizesse, ninguém iria fazer por mim. Por mais que eu tivesse por trás, e eu tenho uma estrutura de família, pais que me amam, casados, até hoje, em vida, saudáveis, irmãos também que me apoiaram em todo momento, mas eu sempre entendi que o jogo era eu contra eu mesmo. E eu acredito que a vida não ensina tudo pra gente. Tem coisas que nós temos que construir. Eu tenho que perceber que falta, algumas peças estão aqui ausentes e eu tenho que construir essas peças. A PNL fala muito sobre isso, né? Temos todos os recursos que precisamos e aqueles que não temos, nós construímos. E eu percebi que eu tinha recursos. Assim como eu percebi que eu não tinha recursos. E os que eu não tinha, eu fui atrás. Desenvolvi. A execução me trouxe isso. É inevitável. Eu percebi que quando eu fazia, algo saía. Não importa se estava certinho, se estava alinhado, mas saía. Qualquer movimento intencional vai trazer um resultado. A física quântica fala sobre isso. Não existe certo ou errado. Não, existe resultado. Então, quando eu observo um evento, por exemplo, o simples fato de observar esse copo já altera a estrutura molecular do copo.
o simples fato de eu observar um pensamento sobre algo, observar um pensamento, olha que loucura, né? Observar o pensamento. Carl Jung, ele dizia, né? Eu sou o maior observador de mim mesmo. Né? Seja esse observador. Então, quando eu observo o meu pensamento, eu altero o resultado do pensamento. Assim como eu sou o maior programador de mim mesmo, né? Exatamente. Tudo que eu falo, eu escuto. Exatamente. Viu como está tudo conectado? Então, a execução entrou nisso. Entrou quando eu percebi que, ao fazer... Veja bem, não estou dizendo que eu fiz certo ou errado. Ao fazer, o resultado vinha. E começou a vir bacana. Então, quando começou a vir bacana e fazer sentido para mim, falei, opa, e se eu fizer mais? Vem mais resultado. E se eu treinar mais? E se eu pensar mais? E se eu considerar mais? E se eu perdoar mais? E se eu amar mais? Vem. Então, a execução ela começou nesse lugar. A segunda pergunta foi da onde veio o executor e da onde veio a disciplina, né? Era as famílias, né? As nossas famílias, nós somos a geração X, anos 70, cresceram nos anos 80, a gente não tinha muita opção não, né? Era fazer ou fazer, né? Se não fizesse, a chinela cantava, né? Como dizia. Então, a disciplina surgiu nesse lugar. Eu queria que... Vai almoçar, filho? Quais as opções? Sim ou não? Era isso. Era isso. E assim, não tinha que questionar. A gente nós fomos ensinados a não questionar, né? A executar, né? E ter a disciplina para cumprir. Para cumprir horários, cumprir as agendas escolares, por exemplo. Coisa que as gerações de hoje, já viram como é a geração de hoje? A resposta que eu mais ouvi da minha mãe era porque sim. E porque eu tô mandando. As duas. Pegou? É porque sim. Então, eu percebi que eu tenho que executar e tenho que executar com frequência e sequência. Tem que ser frequente e tenho que ter uma sequência naquilo que eu faço. Hoje você tem consciência disso. Tenho plena consciência que a programação neurolinguística traz que ou a gente aprende por uma forte emoção ou por repetição. Foi na repetição que isso te trouxe um olhar. Foi na repetição. Mas a gente tem muita gente que está aqui que não consegue. Essa é a verdade. Então, qual é o pulo do gato aqui? Qual é o negócio? Não consegue ser. Porque é muito generalizado a gente falar assim. Porque a gente conhece você. Você é atleta, treinou, você é um cara disciplinado. Então, qual é a receita do bolo aí? Eu sei que você não gosta de falar de receita, que não existe receita. Não existe receita. Mas, e nem existe o bolo. Mas pro cara que tá buscando, certo? Então, você fez, muitas vezes você acertou, você errou, mas de onde vem isso? Tipo, o cara quer ser disciplinado, o cara quer ter resultado, o cara quer ter execução. Porque eu brinco com o Bocão assim, né? Eu falo assim, pô, eu falei um negócio pro Jairo ontem, o Jairo já fez. Pô, é muito rápido. Eu sou um cara executor, mas... Ô, Jairo. Vamos falar da experiência subjetiva, então. Já que você pediu para trazer mais olhando para o campo da PNL, né? Que é a nossa proposta aqui nesse podcast. A PNL, ela estuda a ciência subjetiva. Legal. Então, por se propor a estudar o subjetivo, eu posso até aqui provocar algumas reflexões, como, por exemplo, onde começa o frio e termina o quente? Onde começa o escuro e termina o claro, ou começa o claro e termina o escuro? A ciência, por exemplo, convencional, não tem como provar tudo. Sim. A PNL, ela entra exatamente para estudar o que não é provável cientificamente de forma convencional, como, por exemplo, esses conceitos herméticos que eu trouxe aqui. Ok? Partindo desse pressuposto, e partindo da ideia que a PNL trabalha com a experiência subjetiva, nós temos ferramentas desenvolvidas, validadas, metodológicas, que nos auxiliam a entender as experiências inconscientes, por vezes, mas que foram registradas, uma vivência na família, uma experiência na escola, enfim, um relacionamento, enfim. E ao visitar essas experiências, entender quais linguagens foram ali apresentadas, quais contextos. Se tudo que eu observo pode ser alterado, se eu observo
uma história pregressa, algo que me aconteceu em algum momento, que me trouxe uma impressão, o simples fato de observar aquela história mais uma vez altera o resultado daquela história, a nível de subconsciente. Aquela história trouxe um impacto e eu me senti muito triste, e todas as vezes que eu lembro daquela história eu me entristeço. Qual foi a história? O que ela traz? Se ela pudesse ter um comportamento, qual seria? Observe a história, contorne a história. Coloque-se no lugar, né, da história, de quem causou, quem gerou o comportamento, ou qual era a intenção por detrás do comportamento dele. Quando ele falou aquilo com você, o que ele queria dizer? Quando você viveu aquela história, o que você sentiu naquele momento? O que você sente agora? O que você gostaria que aquele garoto, ou aquela criança, ou aquele homem pudesse ter e não teve naquele contexto? Quando você oferece recursos que na época você não tinha, mas hoje você possui. Quando você insere recursos, cores, texturas, sabores, contextos, linguagens, você ressignifica, você trabalha, você transforma o resultado. A mente processa de outra forma e cria um caminho que antes não existia. Então cria possibilidades. E você começa a perceber, calma aí. Eu percebi que às vezes você, em alguns momentos da nossa vida, você sofreu com episódios recorrentes de lembranças e lembranças, que parece que de um momento para outro, essas lembranças que antes te causavam dor, desapareceram. Ou quando você lembra e já não geram a mesma dor. O que aconteceu? E a tomada de consciência, né? Tomada de consciência. O que acontece? Dentro da minha história, a PNL, ela é, assim, totalmente disruptiva e definitiva. Entrou e abriu. Para estar onde eu estou, para ser o filho que eu sou hoje, o pai, o marido, o amigo, a PNL entrou e devastou um monte de crença limitante que eu tinha, um monte de dores e traumas que eu tinha, pelo simples fato de trazer consciência, entendeu? Toda ação tem uma intenção positiva. Poxa, será que a pessoa queria realmente te fazer o mal naquela situação? Será que em plena consciência uma mãe faria mal para um filho? Quer dizer, são muitas coisas que a gente às vezes sente, se coloca no lugar de vítima e isso se torna uma verdade por uma vida toda. E uma vez que vira verdade... Até o momento que você vê, olhando de fora, né, como se estivesse sentado ali na cadeira do teatro, olhando um filme da sua vida, e você fala assim, poxa, pera, né, tem aquele meme do Leonardo DiCaprio, ali, ó. Ali, ó. Não foi intencional. Sim. E aí você fala assim, caramba, velho, eu julguei isso a vida inteira. E aí a chave vira e o comportamento se modifica e aí você consegue revelar para si mesmo um outro mundo, né? Que na verdade é a venda que sai dos seus olhos. A PNL chama isso de reimpressão, ou reimprint, né? Reimprint. Você pega a impressão que foi cravada na sua história naquele momento, foi aquela impressão que ficou, que marcou. Qual é o grande ditado que a gente tem no Brasil popular, né? A primeira impressão é a que fica. Isso é PNL. A primeira impressão é a que fica. Sabia que tem um estudo, isso é bom para você também, que está ouvindo aí esse podcast. Tem um estudo conduzido por um psiquiatra norte-americano alguns anos atrás. Sabe o que ele fez? Ele observou o comportamento dos filhotinhos de pato. Os filhotinhos de pato, quando eles nascem, eles possuem um sistema neuromotor, não tão desenvolvido quanto o nosso, né? Mas o sistema de percepções e o sistema que mimetiza comportamentos é muito próximo ao nosso. E quando os patinhos nascem, e saem ali, quebram o ovinho, né? A pata chocou, eles quebram o ovo. O primeiro objeto, ou o primeiro animal, que o campo visual deles permite que eles enxerguem, eles assumem como a minha genitora. É a mãe para eles. É a referência. Se for um cão, eles vão seguir aquele cão pelo resto da vida. Se for uma pata, geralmente é uma pata, eles vão seguir ele e a mãe pelo resto da vida. Se for uma bola em movimento, eles vão ficar ali parados em torno da bola. E olha que legal, né? E eu pensei a vida inteira que isso daí era Tom e Jerry. Pior que Tom e Jerry. Os desenhos animados, os desenhos animados, Hanna-Barbera, trabalha muito. Os desenhos animados, incrível. Eles possuem programação neurolinguística do início ao fim, especialmente os desenhos dos anos 60, 70, né? Boa idade agora, hein? Então, assim, nós temos a capacidade de questionar, né? O pato não.
Nós somos capazes de transformar significados e de mudar padrões e impressões. O pato não. A primeira impressão que ele tem fica pelo resto da vida. Uau. Tem muita gente se comportando como um pato. E olha que legal. E eu tenho várias perguntas aqui, principalmente sobre PNL, até a gente chegar na Europa. Primeiro, para falar de PNL, o que é que a galera tem dúvida? O que é mapa e o que é território? Ah, perguntam, né? Hã? O que é mapa, o que é território? E eu dou, assim, dou alguns exemplos, né? Mas dentro da PNL existe essa linguagem, né? Que é uma linguagem técnica, muito usada dentro da neurolinguística. E essa linguagem de mapa e território tem a ver com um dos pressupostos, né? Que o mapa não é o território. O mapa é a minha percepção. Quando a gente fala mapa na PNL, a gente fala sobre a minha percepção. O que os meus canais representacionais trazem de informação, e com essa informação eu construo a minha realidade. Essa construção externa é o meu mapa. Porém, o meu mapa só diz respeito às minhas percepções. As minhas percepções são iguais à do Rodrigo, iguais à do Muriel? Não. É claro que não são. Como eu perguntei. Para mim, de repente, onde termina o frio e começa o quente, para você ainda é frio. Para mim, às vezes, também está muito escuro, para você não, está ótima a iluminação. Onde começa o escuro e termina o claro? Então, essas percepções de realidade fazem, inclusive, provocam a gente no seguinte sentido. Não há realidade. Porque se cada indivíduo tem uma realidade própria, qual é a realidade? Ela não existe. Partindo dessa ideia disruptiva, né, quântica, de que a realidade não existe, ela é apenas uma leitura individual. E uma isso parte do todo. É uma parte, exatamente. É um recorte, é um fragmento, né, do todo. É um fragmento, talvez, não distorcido, mas formado pelas suas percepções. Isso é o mapa. O que é o todo é o território. O todo é o território. O todo é onde o meu mapa ele se desdobra. É onde a minha realidade acontece. Uma coisa é a minha realidade. Outra coisa é onde ela encontra pontos de apoio. Onde ela enxerga. Onde ela enxerga, onde ela encaixa, onde ela não encaixa. E é muito legal. Porque a minha percepção, ela não necessariamente vai encontrar um lugar de apoio do outro lado, né? E é por isso que a gente fala muito, até nos nossos treinamentos, para os treinadores, dentro do corporativo, né? Porque treinador não pode colocar contexto nas coisas, não pode Nem invadir conteúdo. o mapa da outra pessoa. Né? Existe essa questão de você ter o respeito e o olhar do comportamento dentro daquilo. Principalmente e tendo esse conhecimento da PNL, que a gente bate muito isso com os nossos alunos, que a PNL, ela é uma base muito forte, sólida para você trabalhar com o comportamento humano. Para você olhar as pessoas dentro de um jogo, dentro de um treinamento, para que você entender também, por mais que você ache que está certo, que está errado, não é sobre você. O Bocão, e pensem em uma ferramenta do desenvolvimento humano que exista. No mínimo 50% a 60%, 70% dessa ferramenta tem PNL. Pensa numa terapia holística, tem PNL. Pensa que a PNL, ela permeia, ela é o tecido de fundo, né? Conecta. Ela conecta, é a linha que une, que entrelaça. Então, falar de PNL é falar do dia a dia. Principalmente do nosso dia a dia. Tanto que eu percebi, quando eu conheci, né, a metodologia, né, eu conheci o estudo, e continuo sendo um estudante, eu percebi que nos meus comportamentos, a PNL já se manifestava de forma inconsciente. Vocês também viveram isso, né? Pô, isso aqui eu já fazia, e nem sabia que isso aqui era PNL, nem sabia que tinha um método. Eu, depois da PNL, eu descobri que eu sou raporento. Sabe? O rapor, sabe o que é raporento? Aquela pessoa que onde chega, ele consegue se conectar com as pessoas rápido, ele consegue entrar na mesma frequência do outro, ele faz amizade fácil. É o famoso chuchu. Onde chuchu. Botou, pegou gosto. Pegou gosto. E minha próxima pergunta é: o ambiente influencia no resultado das pessoas, sim ou não? E aí, gente? Vou falar uma coisa assim que pra mim é muito forte. Eu tô com várias perguntas polêmicas aqui hoje. Gente, ambiente muda destinos. Uau. Ambiente muda destinos. Eu acho que cada um de nós aqui, nós três, temos propriedade para falar sobre isso.
quanto que o ambiente, ele te projeta ou te enterra. Ah, mas como que eu faço quanto a isso? A transformação que a gente espera, ela vai estar sempre mais próxima do que a gente imagina. É preciso, primeiro, querer mudar. Além de querer mudar, é preciso saber como mudar. Porque às vezes eu quero, mas eu não sei como. Como mudar? Me ajuda, Jari. Me ajuda, Muriel. Me ajuda, Bocão. Querer. Saber como. E a terceira, que acho que deve ser a mais importante. Se permitir. Sabe? Se dar a oportunidade. Porque às vezes eu quero, eu sei até como, mas eu não vou ficar aqui ainda. E é muito legal, porque a gente fala muito sobre isso. Treinamento nenhum, dinâmica nenhuma, vai transformar ninguém. A pessoa se permite passar por aquele processo e ser transformada. Então, se um dia te vender, olha, vê no meu treinamento que eu vou mudar a sua vida. Não. Se você não permitir, não vai. A gente pode levar o cavalo até a beira da água, né? Mas beber precisa ser com ele, né? Então o ambiente, cara, muda destinos. Vocês que trabalham com jogos, o ambiente muda jogo. Muda o jogo, né? Muda o jogo. Quantas pessoas não foram impactados? Hoje a gente estava fazendo aqui uma reunião mais cedo, né? E falando da juventude, um jovem de 20 anos, sentado numa mesa de negociação. Quantos jovens hoje com 20 anos não estão, de repente, trancados dentro de um quarto? Jogando. E a gente vê um jovem com 20 anos sentado numa mesa de negociação. Será que o ambiente dele vai fazer diferença? Será que esse ambiente de negócios, de alavancagem, esse ambiente que provoca, disruptivo, esse ambiente que, sabe, cutuca, será que vai mudar? Será que vai potencializar alguma coisa dentro desse jovem? Eu creio muito nisso. E então vamos trazer aqui, começar a abrir um pouco a caixa preta aqui pra galera. Eita, vou ter que beber água. Então, essa caixa preta é o seguinte: nos últimos 10 anos, as pessoas que tinham um cargo de liderança comprovado dentro do mercado corporativo, dentro de empresas, gestores, essas pessoas se doaram. Porque de 10 anos atrás, essas pessoas vêm de uma geração do ter. Ter é importante. Você precisa ter uma casa, um carro, uma família. E essa galera se doou muitas vezes para aquilo. E aqui a gente não está falando se é certo ou se é errado. Sim, sem juízo de valor. Mas tem muitas dessas pessoas que não olharam para elas. Não olharam para elas. E essas pessoas ficaram doentes. Hoje, entrando a parte da NR1 em psicossocial, estresse, burnout, ansiedade, parte sobre assédio, mas o que eu quero falar é de gente. E aí, gente, eu vou conectar com o ambiente. Se eu sou resultado das minhas escolhas, eu escolho o ambiente que eu estou também ou não? Escolhe. Você escolhe tudo. Você decide. Se você decide ficar ou sair. E por que as pessoas muitas vezes não saem? Elas não saem porque é confortável. Até a merda quentinha, né? A Obrigado. metáfora do cachorro Obrigado. no prego. Não é? Já viu a criança com aquela fralda carregada que fica o dia inteiro? É confortável, é quentinho, tá bom. Daqui a pouco eu tiro. Não tá incomodando ninguém, tá sujando. É só eu mesmo. Ninguém tá vendo. Existe uma armadilha por trás do conforto, né? A gente sabe disso, né? Mas até a merda é confortável. Decidir abrir mão da estabilidade, porque a geração que nos antecedeu, até os nossos pais, até a nossa geração X aí, ela foi condicionada a serem conformes, a estarem na conformidade. Quem é treinador comportamental a nível de DISC sabe disso, sabe o que eu estou falando, né? Então, a conformidade foi a escola onde as nossas gerações aprenderam. Antes da geração X, a gente teve ali os baby boomers, né? Que vieram, inclusive, vivenciaram ali o pós-guerra. Desbravar, né? Para desbravar, né? Evolução industrial. Reconstruir, né, nações e países. Então, eles imprimiram, olha a impressão, imprimiram nos seus filhos, geração X, a importância do ter. Por quê? Porque eles perderam. Porque a qualquer momento você pode perder tudo. E isso ficou muito forte e latente. Acumule, que se vier uma guerra aqui, você vai perder tudo.
Porém, hoje, já que se pegou a questão também das doenças emocionais, dos afastamentos, hoje há um conflito muito grande, porque essa geração ela continua presente, né? Nós estamos aqui, enfim, nossos pais também estão aqui, e o nível de consciência se expandiu. O homem é um dos seres que mais evoluem. Eu digo isso porque toda a natureza evolui, né? Mas o homem, por exemplo, há 100 anos atrás, bota aí, 100 anos atrás, a gente andava de carroça, né? De carroça, de carro de boi. Dava carta. E de 2000, existe uma teoria que diz que nós não estamos em 2025, 2026, né? Nós estamos em 2327, porque de 2023 para cá, a humanidade está evoluindo 100 anos em um. Então há alguns cientistas que eles estão fazendo a contagem da velocidade de desenvolvimento da humanidade, em que nós estamos então no ano 2326. Isso está repercutindo nas gerações, que antigamente as gerações elas demoravam X anos para acontecer. Hoje, devido ao aumento de informação, isso está impactando a pessoa, inclusive no fisiológico. As meninas estão tendo as regras mais cedo, estão amadurecendo mais cedo, e aí você fala, poxa, o que está acontecendo? Excesso de informação, é música de má qualidade, é ambiente, tudo isso está alterando a nossa biologia também. Sim. Nós estamos recebendo, Muriel, nós recebemos diariamente uma mudança magnada tão intensa na nossa estrutura social, profissional, tecnológica, a nível de saúde, que esse conjunto de informações que até então não existiam começou a despertar na gente a consciência de que, existem caminhos. Existem outras formas de fazer. Eu não preciso ter tanto, eu posso ter outras coisas, eu posso viver de uma forma diferente, eu posso ter outros valores. Existem valores que, inclusive, vão além do valor monetário, e eu começo a perceber que esses valores são até maiores do que a grana pode representar para mim. Conflito. O cara olha para aquilo que ele fez durante 30 anos na empresa, o gerentão, o chefão, e percebe, caramba, qual o valor? Qual é a história? Qual é o legado que eu construí? Eu tenho uma casa, eu tenho bens, eu tenho ativos, mas isso não preenche a minha necessidade existencial, porque hoje, através da evolução, do desenvolvimento natural que o homem vem passando e enfrentando, graças a Deus, a consciência vem se expandindo. E nesse lugar de consciência expandida, uns avançam, só que a maioria adoece. É louco, né? Que da maneira que você trouxe, é como se o vazio existencial da velhice, do baby boomer, do X, tivesse trazido a consciência, talvez, de hoje, a pessoa tão cedo, não vou trabalhar tanto. Ajudar na escolha, né? Não vou fazer mais. Sem dúvida. Só que com o erro do outro. Sem dúvida. Só que essa dor mudou o pensamento, mas o sistema não mudou. Sim. Se não trabalhar, não vai ter. Conflito. Conflito. O sistema não mudou, continua tendo que ter dinheiro para ter as coisas. Do afastamento que você comentou, hoje dentro das empresas, da totalidade dos afastamentos, que são por diversos motivos, né? Às vezes um falecimento, enfim. Mas da totalidade, uma doença física, 67% dos afastamentos hoje a nível do corporativo são relacionados a doenças psicossociais. Isso aí. Saúde mental. Doenças emocionais. Doenças emocionais. E aí a gente entra mais uma vez no ambiente. O ambiente, ele molda. A pessoa, ela fica na parte de conformidade, certo? Tá quentinho ali. Como eu saio? Qual é o caminho? Porque mudar dói. Transformação dói. O processo dói. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Então, para quem tá aqui, a galera é nítido. Falar assim, tudo é matemática. Né? Vamos falar igual perda de peso. Igual todo mundo fala de processo de emagrecimento. Gente, processo de emagrecimento é fácil. Né? Não, é simples. Mas por que é simples o processo de emagrecimento? É matemática, porque né? É matemática. É você ter uma menor ingestão e você aumentar
a sua frequência e perda de caloria, certo? Pronto. Então, aumento de atividade física, aumento dessa parte e diminuir a ingestão que você tem. É matemática. É simples, mas não é tão fácil. E isso envolve em outras coisas. É a mesma coisa isso para a parte financeira, para a parte de relacionamento, para a parte profissional. Todo mundo quer a mágica. É Não, a pergunta de 1 milhão. A pergunta de 1 milhão é como é que eu saio Como que eu- como é que eu saio da minha síndrome de Gabriela, né? Como Porque que eu saio da eu merda saio? quentinha? Eu Eu nasci vou rasgar. Como que sai? Como eu saio? Foca em mim. Clica aqui embaixo, entre em contato com a gente explica tudo. Existe um caminho, existe Mas um caminho. como eu saio? Gente, eu sei, eu tenho ainda padrões, que ainda eu luto com eles, cara, que eles tentam o tempo todo falar aqui, né, dentro de mim, ó, não vai, você não consegue, ou vai, Vai, tá frio. Tá frio. Tá frio, ou tá quente, só mais um pouquinho, mais 10 minutos, né? Todos nós temos... Tem um que fala assim pra mim. Vai, caça briga. Vai. A dica que eu dou, não consegue, é difícil, procura quem fez, procura quem mudou. Fala com quem fez. Pô, eu não sei, não consigo fazer sozinho, pô, mas eu sei que ele conseguiu. Vou perguntar pra ele, Rodrigo, como é que você fez? Rodrigo, você pode me ajudar? Pô, eu sei que é difícil pro homem às vezes fazer isso, mas caramba, também é honroso. Gente, homem não para pra perguntar o caminho quando tá perdido, cara. É honroso. Não é? Mas aproveita Tem esse umas coisas, mas, Rodrigo, a não gente é tá algumas vivendo- coisas que a gente ouve como se fosse uma certeza absoluta e não é. Mas aproveita o momento que a gente está evoluindo, se desenvolvendo, vivendo coisas incríveis, coisas que a gente nunca viveu. Então dá esse passo, cara. Pergunta. Hoje nós estávamos falando, às vezes, né, a gente tem dores. Às vezes a gente está quebrado emocionalmente, financeiramente. Fala com seu amigo, pô. É amigo só pra quê? Só pra poder tomar uma? Só pra peladinha no final de semana? E pra quando tá ruim você não tem amigos? Então que amigo é esse que você tem que não vai pra... não Hã? existe, né? Dentro de uma amizade verdadeira, não existe vergonha. Existe o fato só. Existe como você tá. E pra quem que você vai falar que você não tá legal? E acredito que muito essa banalidade da amizade também tem feito com que as pessoas fiquem mais sozinhas também. Porque, eu vou falar ali, aí o cara vai me julgar, e aí se me julgar eu vou ficar pior, aí não vai me ajudar, ainda vai espalhar pra galera, e aí a pessoa entra no negócio que ela tá... E olha a importância Sozinha, de um ambiente sozinha. bacana, cara. Mas Imagina- a gente começou falando de liderança, né? Liderar é sozinho. Liderar é sozinho. Quando você pode fazer tudo, quando você vê, a decisão é sua no final. Você é o líder. E aí, para chegar onde você vai concluir agora. Só que não existe só você de líder. E aí entra a ambiência. Cara, imagine você disposto a mudar, disposto a procurar alguém que te dê essa mão, só que você olha para o ambiente onde você está e você não vê ninguém. Aí, é até de repente a oportunidade de você buscar um outro ambiente, né? Buscar uma mesa melhor, uma Você mesa falou. mais sólida. Quem te espelha, né? Quem já chegou. Quem chegou? E aí eu vou falar desse ambiente, dessa escolha de sair dali. Então, dá o primeiro passo, que sempre vai ser o mais desafiador, certo? Nesse ambiente, vamos mudar um pouco para a energia. Essa energia, essa vibração do cara que tá ali, ela faz sentido nesse momento ou não? Do cara que já Do está... que ele vibra. Na PNL a gente sabe o que eu trago, o que eu busco, o que eu tô vivendo nesse ciclo. O que eu tô emanando pro universo, o universo manda de volta pra mim. Então, essa energia do cara, porque eu tô ali, tô na merda. Tô aqui. Essa frequência, né? Como que é isso? Pro cara que tá buscando. Ó, geralmente, a primeira impressão é o cara se afundar ainda mais, né? Existe... vamos olhar, por exemplo... Existe dentro da medicina uma abordagem medicamentosa diante de transtornos como depressão e ansiedade. Existem linhas de tratamento terapêutico a nível medicamentoso, né, bioquímico. Sim. E existe um comportamento que é muito comum e os médicos até orientam os pacientes quando eles começam com um antidepressivo ou um ansiolítico, especialmente um antidepressivo, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, por exemplo. Todas as vezes que um paciente... Ele fala difícil, né, ele cara? Entende, ele né, cara? Entende, ele veio do meio farmacêutica, né, cara? Todas as vezes que um paciente virgem de tratamento medicamentoso, especialmente a nível de um inibidor seletivo,
quando ele usa, né, uma substância, ele não melhora. Existe um comportamento que o médico já até orienta, existe uma piora inicial. Então, se o cara tá mal, nas primeiras 2 semanas, vai afundar. Para depois... Para equilibrar. O corpo começar a entender que, opa, tem uma coisa diferente aqui dentro de mim, tá mudando o meu ambiente interno, eu preciso me ajustar. Ah, ok, entendi qual é o mecanismo de ação desse produto. E o corpo vai se ajustando, se modelando, e vai depois elevando os níveis até nível de remissão. A nível de ambiente, o cara que tá na merda e entra no ambiente de excelência funciona da mesma forma. Sim. No primeiro momento, ele vai olhar em volta, ele vai se afundar, porque ele vai ver que, puta que merda, olha como os caras são bons pra caramba e eu não sou ninguém. Quem sou eu nesse rolê, né? Quem sou eu? Sabe que... Qual é a sacada? Assim como o corpo dá conta das primeiras 2 semanas do medicamento, dá conta de segurar, sustenta. Segura. Sustenta Neuroplasticidade. Que a mente vai se expandir, vai criar, e depois de um tempo, né? Com o medicamento são 14 dias, né? Mas pode ser que seja para você um dia. Pode ser que seja uma experiência de uma imersão, por exemplo, que você entra achando que o que eu estou fazendo aqui? E no final você sai, uau! Era isso que eu precisava. Venci o fogo. Permissão. Mantém, sustenta. Você não é homem? Sustenta isso, pô. Chegou onde chegou e está dando esse passo, sustenta. Vai ser ruim no início, vai ser desconfortável, vai até talvez piorar. Mas se você persistir naquele ambiente, com aquele grupo, com aquela energia que de repente pode ser diferente da sua, muito distante da sua, muito fora da sua realidade, em algum momento a sua mente vai entender que se eles podem, eu também posso. E olha que loucura. Falando de energia, eu quero falar da Europa. Ih, Pra olha gente aí. chegar aqui, você que é da Europa, Que loucura. já deixa aí o comentário pra gente, já curta, compartilha, faça o que você quiser aí, mas faça alguma coisa. Falando de energia, e aí eu quero que você traga um pouco de comportamento, você também, que é sua área. Galera, tá aqui, né? Nós trabalhamos com diversos alunos, mentorados, imigrantes, por sua maioria brasileiros, mas hoje nós temos cabo-verdianos, angolanos, portugueses, franceses, tivemos alunos da Bélgica, tivemos diversas pessoas lá da Itália também, então, no projeto Connection Europa, certo? Sim. Mas a gente descobriu que não só o brasileiro, mas nós vamos falar do imigrante. Primeiro, estamos falando de energia. Do imigrante. Esse cara, ele migra da terra dele para um outro local, ou para a Europa, nesse caso, por 3 motivos, certo? Por um sonho. Então, eu sempre quis fazer 18 anos e ir embora daqui, Sim. certo? Eu sempre quis ficar adulto e viver fora e tal. Segundo, por uma proposta de trabalho. Recebi uma proposta de trabalho, tinha alguém lá, isso aconteceu muito nos Estados Unidos Estamos também. precisando disso, eu sei que você é Vamos bom, lá, vem pra cá. Quero fazer mais dinheiro, ganhar em outra moeda, essa é uma sequência. Ou, por sua vez, um relacionamento tóxico. Tanto por sua maioria mulheres, homens, mas um relacionamento tóxico. Companheiro, companheira, família. Estava aqui. E aí ele saiu daqui e foi para outro lugar. Mas a energia é a mesma. Posso que falar? muda? Posso falar antes disso? Até, Por favor. É uma brincadeira não saudável, mas se você for olhar, poxa, minha vida tá uma merda, tá ruim. Tive uma brilhante ideia. Eu vou vender o pouco que eu tenho, vou comprar passagem, eu vou para um outro país, onde eu não conheço a cultura, não sei falar o idioma e vou ser ilegal. Cara, Qual a chance disso dar qual certo? a chance disso dar certo, pelo menos de primeira, sem ter consciência, sem ter um apoio, sem ter uma base? A gente fala também que as pessoas vão daqui para lá com a mala cheia, né? Não com a mala cheia de roupa, mas com a mala cheia de memórias, de comportamento, de crenças, de medos. Isso é forte. É a isso aí, mesma pessoa que estava aqui. E o que a gente vê também lá são repetição de padrão. Mudou o país, mudou a cultura, mudou o dinheiro, mudou tudo, só não mudou a pessoa. Apenas isso. Detalhes. Não mudou a pessoa. Quer dizer, eu mudei para uma frequência melhor, as pessoas são mais cultas, falam mais sobre arte, sobre isso, sobre aquilo, só que eu sou a mesma pessoa.
E como é que é isso já? Como é que a pessoa muda? Como é que ela tem consciência que ela pode mudar, que muita gente nem sabe que pode, ou que tem essa capacidade? Vou voltar ao ponto nevrálgico, e assim, é a matéria de mais... onde a PNL mais se debruça, que é crença. A PNL gira... A gente caminha, a gente vê ferramentas, a gente sempre cai em cima da crença, que é a impressão. A impressão gera uma crença, né? A primeira impressão que eu tenho é que aquilo que se mexeu é a minha mãe, como os patinhos, já voltando ao exemplo dos patos, né? É a crença. As nossas crenças determinam. Então não adianta você realmente ter feito todo um movimento externo se você continua acreditando que não merece. Continua acreditando que não é para você. Que não é pra você. Continua acreditando que todo mundo pode, mas você, assim como seus pais, seus avós, seus trisavós. Então, a crença é o ponto onde a gente precisa trabalhar com toda a nossa intencionalidade. E aí sim, fazer esse caminho migratório ou imigratório, porque a sociedade humana, ela se construiu nos séculos, nos milênios, imigrando. Hoje nós temos fronteiras, né? Países e tal. Milênios atrás isso não existia. Não, o nômade sai andando atrás de comida e sobrevivência. Exatamente. E segue. Então, acabou o recurso naquela região, vamos migrar para outra região. Puf. Ficou ali um período, acabou os recursos, não consegue mais, junta tudo, pega as crianças, pega os animais e vamos caminhando. Então, o homem sempre teve esse instinto de preservação, de entender que aqui na minha terra eu não consigo mais sobreviver, eu preciso buscar um novo contexto, um novo horizonte, e ele caminhava, e ele ou migrava, que é dentro de um território, ou imigrava, né, que é quando a gente vai para uma outra nação, uma outra cultura, um outro idioma ou língua. Então esse processo de imigração, ele construiu a sociedade humana, sempre vai existir. Faz parte da humanidade. Faz parte da humanidade, sempre vai existir. Em qualquer contexto, sempre vai existir. O mundo se constrói, as nações se construíram em função desse movimento. Agora, o Bocão foi perfeito. Aliás, eu assim, quase que me emocionei, porque não adianta. A definição do Rodrigo foi perfeita. O cara, ele faz tudo o que precisa fazer do lado de fora e nada do lado de dentro. Você sobe a casa, mas não mobília ela. A maior viagem é pra dentro, né? Sempre. A maior viagem é olhar pra dentro, não tem? E aí, olhando para essa galera, olhando para esses alunos, essas pessoas, são pais, mães, maridos, esposas. Profissionais incríveis. Pessoas que estão muito competentes. Buscando um lugar para chamar de seu. Nasce o Conect Europa. Né, o Conect Europa nasce em 2023, tem que honrar, né, uma das idealizadoras, nossa parceira Elis Moresco, tá aí também por uma amizade com o Rodrigo Bocão. Foi ela que levantou essa dor, ela que mostrou pra gente esse universo, porque pra quem tá aqui no Brasil é o seguinte, a pessoa vai embora, só que ela não quer falar que ela tá ruim lá. Então ela vai lá na frente da Torre Eiffel tirar uma foto. Ela liga pra família e fala que tá bem, que tá feliz. Só que a realidade de lá, ela está sendo passada para trás nos empregos, ela está tendo dificuldade de encontrar um relacionamento que seja de amizade, ela não tem onde morar, ela está fazendo um subemprego, às vezes aqui tinha um comércio, alguma coisa, vendeu tudo, vai para lá lavar não banheiro. Não se sente segura com o idioma ainda. Não se segura com o idioma ainda, então ela não pode ocupar outros cargos, não pode exercer a profissão que ela tem lá, mas ela tem vergonha de falar isso para as pessoas, por quê? Para dar esse passo, ela já foi muito julgada aqui. Sim. Muita gente falou assim, não vai. Quem é você? Mas não é todo mundo. Sim. Não é todo mundo nessa construção. Então, a Elis, em 2023, conversando com o Bocão, fala assim, as pessoas aqui precisam beber conteúdos brasileiros, conteúdos da língua portuguesa, né? Conteúdos desse desenvolvimento pessoal, que essa pessoa trabalhe esse desenvolvimento não só profissional, como pessoal. Nasce a formação, certo? Da formação de programação neurolinguística aplicada à liderança e empreendedorismo. Que é muito legal, porque quando vem esse questionamento dela para mim, né? Vocês não podiam dar um curso, alguma coisa pra gente aqui, para ajudar, abrir a cabeça? E é louco, né?
com o Muriel, a gente estava junto dentro de uma formação, a gente conversou com o Jairo, falou, caramba, velho, vamos fazer? É. Então, quer e dizer... virou nosso projeto Missão desde então, né? Nosso projeto Missão de levar a essa estrutura e isso que a gente entrega aqui para essas pessoas. E o que a gente vem vindo? Claro, a gente é muito bem recebido todas as vezes. Nossa, incrível. Quinta turma está começando Quinta agora de programação neurolinguística aplicada à liderança e empreendedorismo. E a minha pergunta para você é para quem está lá, quem está na Europa. PNL é para quem? PNL é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Explique. Boa. PNL é para todos que entendem que, assim como eu, sei muito, mas não sei tudo. E eu me percebo um indivíduo com a possibilidade de me tornar melhor do que eu era ontem, especialmente a partir do momento em que eu tenho a consciência de que as histórias que eu vivi, por mais traumáticas que elas tenham sido, elas não dizem o que eu sou. Quem diz o que eu sou é a impressão que eu carrego ou que eu me permito carregar em função das histórias às quais eu fui exposto. Então, aquelas histórias trouxeram impressões. Essas impressões são boas para mim? São. Mantenho. Não são boas para mim? Não. Quero mudar. Como eu faço? Eu vou para a PNL. A PNL, então, ela é para todos que possuem um mínimo de percepção de que eu tenho os BOs, mas eu gostaria de resolvê-los. Então é para esse. Agora, o indivíduo que se acha, eu me basto. Não tem nada a aprender. Quem é o Muriel, o Jairo ou o Rodrigo para me ensinar alguma coisa? Eu tenho 20 anos de Europa. Enfim, o indivíduo do copo cheio, a PNL não é para ele. Onde que ela vai entrar? Onde que ela vai encaixar? Quem já está pronto? Eu me recordo aqui, né? Certa vez, Jesus foi questionado, né, por alguns dos fariseus. Os fariseus eram um grupo político dentro ali da Judéia e tal. E os caras questionavam Jesus porque ele andava com bêbados, né, prostitutas e tal, conversava com gente que não era tão bacana assim. E os fariseus falavam assim, cara, Jesus, por que você anda com esses caras aí? E Jesus fala assim, ó, porque quem está bem, os sãos, ou seja, os saudáveis, não precisam de remédio. Quem precisa são os doentes. Então eu vim para os doentes. Se você está tudo bem contigo, está tudo certo. Eu vim para eles. Eles querem, se vocês não querem, está tudo certo. Então a PNL é para todos, mas não é. Dá água apenas a quem tem mundo. sede. E olha que legal. Entendeu? Mas a galera ainda tem dúvidas. Tem dúvidas. O pessoal tem dúvidas. Coloca lá, PNL. Que raio que Qual é a siga, definição de PNL? que é isso? Eu tinha uma formação que falava que era pau no lombo. Né? que Porrada era o tempo porrada, inteiro. fila de tapa na cara, na formação que nós fizemos, né? De practitioner e tal. Mas não é pau no lombo. Sabe a definição? Nunca tinha ouvido, não. Não é pau no lombo. Não. Porque a transformação dói ali, o caminho, o processo dói. Mas traga para o pessoal aí o que é a definição, mas né, falando passo a passo de cada uma das palavras. PNL, Programação Neurolinguística. Programa. Como você processa. Esse grande... São os pensamentos. A programação neuro, onde que esses pensamentos acontecem? Nesse grande hardware aqui, né? Que se estende por todo o seu sistema nervoso central, periférico, e ativa seus comportamentos. Né? E linguística, porque entende-se, e você não precisa ser nenhum cientista para entender, que nós somos programados por aquilo que nós falamos. A PNL, então, ela estuda padrões de linguagem e comportamento a partir da observação das estruturas do pensamento. Então, é uma programação neurolinguística. Nós temos uma programação de neurológica e de linguagem, e a PNL se objetiva
a se debruçar e estudar sobre esses comportamentos, sobre, né, como que acontece. Essa experiência subjetiva que eu falei, né? Porque o que é lógico, o que pode ser metodizado, mensurado, medido, a ciência convencional já faz. Mas nós bem sabemos que a ciência convencional não estuda, ela não explica tudo. E é muito legal, né? Hoje a gente fala muito de o mercado, né? É IA, inteligência artificial, essas coisas todas. Mas a inteligência artificial, para você montar um agente de inteligência artificial para o seu negócio, para sua mentoria, para onde você está, você tem que sentar e você tem que programar a IA. Você tem que falar qual a maneira, qual o tom, né? Se ela é homem, se é mulher. Você tem que falar para ela como que você quer que ela pense, é isso? Isso, você tem essa oportunidade de programar ela, inclusive o tom que ela fala com você, se ela fala de uma maneira mais compreensível, mais rasgada, direto no ponto. Você programa esse agente. Nós temos um agente dentro aqui da empresa, que é o Lobo, que é o agente que auxilia a criar os jogos corporativos. E quem programou? Que nossos alunos estão lá. Eu e o Muriel, com o conteúdo todo que a gente tem nesta área. Ao longo da nossa jornada. Ao longo da nossa jornada. Dentro do nosso mapa, tá tudo ali. Vocês programaram uma inteligência, uma mente. Uma mente. Pensa, se comporta, responde e age de acordo com o programa que foi inserido nela. E sabe o que é legal? Eu posso abrir o computador hoje e mudar? Eu posso mudar. Ih, olha aí, é mesmo? Então pode mudar? Posso mudar. Isso é PNL. Isso é PNL. E aí, para quem quer descobrir um pouco mais... A diferença é que é você quem quer entender um pouco mais, PNL surgiu onde e por quem, Jairo? Ó, a PNL, ela surgiu a partir da observação. A ciência faz isso. A ciência também, né? Ciência é a arte da observação. Na verdade, a ciência é uma arte de verdades imutáveis. O que era verdade para a ciência há 10 anos atrás já não é hoje. O que foi verdade na época do Covid, por exemplo, em relação à ciência, já não é hoje. E a gente fez muita coisa na época do Covid porque a ciência dizia, né? Cara, para mim... Cheiro álcool até o... Brincadeira. Para mim, a maior prova que as coisas mudam é o ovo, cara. É o ovo. Antigamente, comer ovo era bom, depois ficou ruim. Aí hoje é bom de novo. Amanhã pode ser um veneno. Então, quer dizer, de acordo com as pesquisas, o alimento muda. Para alguns, bacon é veneno, para outros, bacon é bom. E você vai ficando nessa loucura, você não sabe se come, se não come, se devolve. Né? Porque quanto mais a gente passa tempo aqui nessa terra, nesse plano, mais a gente recebe informações de coisas que antes eram uma verdade absoluta e mudou. Eu vi uma tirinha com isso, assim, o ovo conversando com uma figura assim, né? E ele dizia assim: calma, aguente firme, já passei por isso, vai passar. Era o glúten. Era o glúten. Do outro lado era o glúten. O glúten é ruim. Entendeu? Daqui a pouco tudo muda, né? Mas a sua pergunta foi essa, né? Sim. Eu gostaria que você falasse de onde surgiu. De onde surgiu, isso aí. Então, há 50 anos atrás, os idealizadores da PNL, que são vivos ainda, são palestrantes, são professores, ainda dão aula, dão formações lá nos Estados Unidos. A Dr. Blinder, né? E Richard Blinder, né? Glender, eram um médico, um psicólogo, o outro era um professor de linguística na Universidade de Santa Cruz, lá na Califórnia. E em algum momento eles decidiram se juntar para estudar padrões de palestrantes e professores que à época eram referência. Virginia Satir, por exemplo, da constelação sistêmica, né? O próprio Milton Erickson, né? O psiquiatra também que criou um modelo de hipnose, né? E tal, isso aí. Então eles começaram a perceber que esses caras eles falavam de uma forma muito, muito impactante e muito hipnótica, magnética, né? E eles perceberam um padrão. Como eles eram estudantes um de exatas, um outro de psicologia, vamos juntar aqui você que estuda padrões, e eu que estudo aqui o inconsciente, vamos tentar perceber o que tem por trás disso. E o que eles faziam? Eles eram mais jovens, e na época, para poder bancar ali os estudos, eles trabalhavam no final de semana gravando as aulas e as palestras desses caras que já eram grandes, né? Eles gravavam, né, faziam edição ali na fita e depois entregavam, e nessas edições eles começaram a estudar. E eles perceberam um padrão. Poxa, olha só, tem um padrão aqui, eles sempre falam dessa forma, tem um padrão de voz, tem um padrão de linguagem, eles aceleram aqui, diminuem ali, eles sempre repetem isso, e quando eles repetem, eles fazem esse movimento.
E eles, então, criaram a primeira linguagem da PNL, que é o metamodelo, né? Metamodelo A modelagem, né? O metamodelo de linguagem, né? Eles criaram, inclusive depois publicaram um livro com essa temática. Então, ali surgiu o primeiro passo, os primeiros passos da PNL. Depois de algum tempo, eles deram esse nome, né? É programação neurolinguística. Mas assim que começou, dentro de um ambiente acadêmico. E né? hoje Que legal. existem várias formações. Pelo Brasil, pelo mundo, Sim, lá sim. fora, né? Nós fizemos outras escolas também, buscamos, porque nós somos uma soma da nossa jornada, todas as pessoas, até a gente chegar. E nós somos, no Connection Europa, a primeira formação de programação neurolinguística aplicada à liderança e empreendedorismo. Não existe, nem no Brasil e nem no mundo. Não existia até 2023. Até nós moldarmos isso. E aí as pessoas perguntam, mas Jairo, Bocão, eu não sou líder, eu não sou empreendedor. Por que eu vou fazer essa formação? Responde essa aí, Bocão. Porque primeiro a gente começa na quebra da liderança. As pessoas acreditam que liderança tem um nome na porta, Bocão. Uma cadeira, o que é isso? Um crachazinho, né? É muito legal, né? Porque a liderança, ela surge dentro de uma necessidade, ou pela imposição, ou pela sua própria colocação ali para resolver um problema, né? Então, dentro dos jogos a gente vê muito bem. Às vezes a gente monta equipes e a gente fala assim, escolha um líder. Nem sempre já é o líder que tem o cargo de gerente. É alguém que se coloca naquele momento para resolver o problema. Isso já mostra muita coisa, né? Mostra muita coisa. Uma hora a gente grava uma outra só para falar disso aqui. Mas a principal liderança é a autoliderança. Uau. Se você não se autoliderar, você não é capaz de liderar ninguém. E o que é autoliderar? Fala aí, eu tô cheio de perguntas. Tá cheio de hoje. Tá perguntador. Tá questionador hoje, tá uma loucura. O que é autoliderança? Pra galera que não sabe, é isso. Cara, Fazendo um jabá, tem um livro da Razão e Emoção que fala muito bem. Cadê? Tá lá em cima. Cadê? Falar muito. Ali, ó. Ah, ali lá. em cima, ali, ó. Tá ali, Ó. foca ali em Ali, cima, ó. lá em cima, lá. Ó. Beijinho aqui. Gente, imagina você poder falar sim e falar não. Quando você quiser. Uau. Pronto. Isso é autoliderança. Caramba. Uau. Aí. Pronto. Até eu peguei. Precisa falar alguma coisa? Não precisa falar mais Quando nada. você conseguir liderar seus pensamentos, suas emoções, você vai entender que você tem o domínio sobre o que você Que vai fazer. a gente acaba terceirizando isso. A gente deixa que a esposa decida, É que o isso. pai e a mãe escolham Você qual é pega o curso que você vai Você fazer pega o controle da remoto tua da vi- sua vida e entrega pro outro. e entrega na mão do outro. Isso é nas coisas mais simples, entendeu? Ai, olha, eu não consigo fazer. Faz pra mim, por favor, ô Jairo. Uhum. Né? Grava pra mim aqui, Muriel. Você vai terceirizando e aí no final você fala assim, ai, eu não consigo ser feliz. Eita. Eu não consigo ser feliz, mas eu tô deixando a minha felicidade na mão dele, porque assim, eu não faço porque ele vai me julgar. Aí eu não faço. É isso. E aí eu deixo de fazer, deixa de acontecer. E aí eu não soube falar não pra esse pensamento. Que aula, hein? Empreendedorismo. Que aula. Eu não sou empreendedor, tô aqui na Europa, quero fazer. Quais são as referências? A gente, quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente pensa logo com referências. A gente imagina logo os grandes nomes do mercado Jairo empresarial. Félix, tipo Eita. Rodrigo Bocão. Esses nomes, Muriel né? Freitas. Tipo Steve Jobs. E- Tudo aqui, ó. Ali, ó, tá na mesma E régua. olha, a gente aumenta o tamanho, né, da colina a níveis estratosféricos até como uma forma intencional de se preservar. Olha só, não tem como, porque Impossível olha só, o chegar. tamanho é impossível chegar, então deixa eu continuar aqui onde eu estou. Volta em crença. Aí volta em... Exatamente. Entende como cai tudo em crença? Então, empreender, cara, o simples fato de viver é empreender. A gente fala, você é o negócio. Exatamente. O simples fato de viver é empreender Você é uma marca. o tempo todo. O tempo todo. A empresa que te contrata, quando ela te contrata, é um acordo entre empreendedores. E entre pessoas, porque você não trabalha para empresas, trabalha com a empresa. Com a empresa. Isso faz toda a diferença. Eu sempre entendi que, apesar de estar dedicando os meus esforços à empresa X ou Y ou Z, por onde Você eu passei, trabalhava pra você. eu trabalhava para mim. E a qualquer momento eu
eu poderia reincidir com aquele contrato, porque eu tinha esse controle e tenho esse controle. Ter essa percepção, essa independência existencial é empreender. Não é sobre abrir uma empresa, é sobre reconhecer-se enquanto um indivíduo independente. Aumentar o nível de consciência. É cuidar dessa empresa que surgiu quando você nasceu. Você nasceu empresa. Também. E você vai construir o quê? É isso. Nessa vida toda, né? Como é que você está cuidando da sua estrutura? Bom né? Como é que você está cuidando do do seu bairro, onde essa empresa está? São 2 anos e meio que nós estamos na Europa. 2 anos e meio, diversas pessoas passaram pelo movimento. Tem PNL, tem um palestrante internacional, tem um jantar de network, tem a Expo Connection com a Elis, tem firewalking no gelo, já teve também. Caramba, cara. Certo? Esse trio aqui, cara, a gente já fez firewalking na chuva, fez firewalking na neve. A gente tem umas passagens aqui, junto a nós três, City gente. Tour, certo? Deixa eu só abrir um parênteses para falar um pouquinho, até honrando esses 2 caras que estão aqui na minha frente. Tem pessoas que entram na sua vida, que entram na sua história e que contribuem, e tá tudo certo. Em algum momento elas partem, deixando ali o que tinham que deixar, e a gente acaba sendo grato por isso. Nessa jornada de construção que a gente tem, né, enquanto empresários, empreendedores, treinadores comportamentais, pessoas que trabalham com pessoas, pessoas que se propuseram a desenvolver pessoas. Nós nos conectamos há 4 anos atrás. E nesses 4 anos, algumas pessoas também se aproximaram, também criaram algum tipo de laço, de conexão, mas elas decidiram partir. Entenderam que talvez não era o momento, o caminho não fez sentido, e está tudo bem. E eu vejo muita beleza em estarmos aqui nessa conversa, nesse podcast, falando sobre assuntos ligados ao desenvolvimento humano, né? E rapidamente eu lembrei de como a gente se conectou, se conheceu dentro de uma formação, dentro de um ambiente também, enfim, de desenvolvimento. E por mais difíceis que tenham sido, né, desafiadores esses últimos 4 anos, de forma individual, de forma coletiva, dentro dos projetos que a gente trabalha, o quanto que a gente continua do mesmo jeito, né? Sonhando, acreditando, felizes, contente, porque o contentamento não tem a ver, né, com a quantidade de dinheiro ou de coisas que eu tenho dado de fora. A felicidade é uma escolha? Eu percebo que hoje a nossa maturidade e a nossa consciência também parece que evoluiu, né? Ou é a impressão minha? Muito. É a impressão minha. E com esse avanço, eu quero honrar esses caras aqui que estão na minha frente, o Rodrigo e o Muriel. Com esse avanço, eu me tornei um indivíduo melhor do que eu esperava. Eu tinha uma boa expectativa, sabe, quanto a mim. Mas pelo fato de caminhar com pessoas certas, de estar sentado nas mesas certas, e de perceber que, poxa, eles já passaram por onde eu passei, deixa eu me aproximar, porque às vezes eu não tenho a força para mudar, mas eu posso pegar naqueles que já mudaram, que já fizeram, que já vivenciaram, e acompanhar, me fingir, até me tornar. Uau. E eu quero aqui agradecer esses caras que são incríveis e que contribuem e sem sombra de dúvidas ainda contribuirão vai na seguir minha junto jornada, muito tempo. tá? Então, obrigado mesmo, tá? Por vocês serem essas pessoas incríveis que vocês são. É uma honra, querido. É uma honra. E posso falar? A gente aprende muito, cara. O tempo todo. Muito. E a gente só anda junto porque a gente é inquieto em se desenvolver. A gente está sempre buscando. A gente acredita em Deus. A gente acredita na família. E a gente acredita no ser humano. Então, você viu que deu uma baixada agora aqui, né? Que os valores... Foi puxado. Gente, ó... Bota o fundo de vamos quebrar o seguinte, tanto na empresa como na vida, no relacionamento, são os valores que vão dizer quem vai andar do seu lado. As pessoas têm que compartilhar os mesmos valores, senão não faz sentido. Não quebra de estado aí, acabou minha água. Ó. Dá polícia, pode. Dá um passeio pra trás. Mas os caras me quebram, gente. Eu sou aqui, ó. Tô aqui no Racional, aqui, ó. Razão e emoção, razão e emoção. Que dureza. Tem que segurar ele. É calma. Foi bom.
Foi muito É bom. isso. Mas, e com toda essa construção, a gente já impactou muita gente, não impactou? Cara. Impactou muita gente. Eu consigo mensurar, porque a gente tem números, né? Só no ano passado, presencialmente, passaram mais de 2.000 pessoas pelo projeto nas 2 edições. Então, assim, é muita gente. Fora online, fora os últimos anos, fora os países que a gente abriu, né? Ano passado nós fomos para Grindelwald. Senhoras e senhores, Bom, hein? Grindelwald. Que isso. Frio, hein? É isso. Cara, e você falou agora, né, das pessoas que a gente impacta, né? E, assim, a gente não tem a consciência, a gente tem consciência que sim, mas nós não conseguimos acessar a todos, A né? gente é a porta. E em alguns momentos, né, especialmente nas feiras, né, nas expos, né, ou expo que a gente participa, e eu vou falar com alguém, oi, tudo bem, eu sou o Jair, e a pessoa, não, eu sei, eu te conheço. Uau. Aí a gente fica pensando, caramba, nós E temos uma responsabilidade, né? Ou então quando passa, ô Jair, eu sou fulano de tal. é muito Como legal. diria o Pequeno Príncipe, né? É. Você é responsável por aquele cativas. E é muito legal. Não só a isso ainda responsabilidade- mexe comigo quando eu ouço, e entendeu? não só a responsabilidade, mas como o impacto e verdadeiro que tem isso na vida das pessoas e mais uma vez volto a falar da Elis, que começou tudo isso. Que inquieta no movimento dela, que veio do marketing multinível, que cuida de um monte de mulher, porque Elis cuida de todo mundo. E aí, de trazer o Bocão trazer outra pessoa, e a gente chegar lá nessa construção, olha, eu falava pra ela, e a gente discutiu muito isso, que você não tem noção É o onde isso vai, até onde isso vai. É o efeito borboleta, né? Onde isso vai chegar. Sim. Né? Porque nem a gente sabe onde vai chegar. A gente só sabe que vem chegando nessa construção. Em maio agora vamos fazer Disney. Né? Vamos para Disney numa construção. São empresários do Brasil que estão indo com a gente também. Tem uma nova construção. Estamos abrindo uma nova ponte. Vamos para Dubai. Eita. Em maio nessa construção e sempre nessa linha de conectar as pessoas, Jair. E é muito legal, né? Essa abertura de campo, de caminho. Porque assim, as pessoas às vezes falam assim, poxa, os caras são esquisitos, né? Os caras são inquietos, né? São metidos, muita coisa. Da mesma maneira que tem as pessoas que falam assim, poxa, quero andar perto, tem gente que não entende o movimento em si. Mas só consigo levar as pessoas até onde eu já fui. É isso. E todas as vezes que eu investi em experiências para mim, para minha família, hoje eu quero proporcionar essas experiências para que outras pessoas possam viver também. Sim. Paris foi uma delas, Dubai é uma delas, sabe? Estar num lugar onde você, se a prosperidade pudesse ser palpável, ela está lá. É um lugar onde você vê a prosperidade. Em pouquíssimos anos se construiu muita coisa. Se você vê a capacidade que o dinheiro tem de dar conforto, tecnologia, estabilidade para um povo, para uma nação. Então você lá em Dubai, você consegue observar muita coisa. Você nunca vai ter essa capacidade de entender o que eu estou falando se você não for lá. E as pessoas perguntam, né? Por que Paris? Né? Você só faz essa pergunta porque você nunca foi. Porque Paris, cara, você tem que saber. maravilhoso. E a pessoa vai dizer, por que vocês vão 2 vezes por ano para Paris? pra quem- Apesar do ditado falar que todos os caminhos levam a Roma, não. na verdade, Mas, todas assim, as rotas levam a Paris. Para quem tá no Brasil ou em outro lugar, quer também fazer a formação e participar do movimento, a formatura é em Paris. É em Paris. 2 vezes no ano. A gente faz o evento, a formação em PNL, a gente faz de forma online, mas não é gravada, é ao vivo, são aulas ao vivo. Carga horária. Com carga horária, 2 encontros semanais, 2 horas por encontro. Material de 3 apoio. meses, material de apoio, plataforma de ensino. Então, nós oferecemos toda uma estrutura. Além da estrutura, nós viajamos, né? Nós embarcamos para Paris para aplicar
a certificação presencial, entregar o certificado, validar técnicas, rever conceitos, gerar também o congraçamento ali, a união entre a turma, que muitos não se conhecem, vão se conhecer no online e depois vão ter o prazer de, poxa, legal, você é de verdade, existe, né? Você existe, né? Você existe. A gente escuta muito isso. Você existe. Então, nós temos alunos que é tão forte, tão impactante isso, é tão verdadeiro isso que a gente gera, que nós temos alunos que estão dentro do nosso ecossistema, inclusive enquanto alunos, desde 2023. Sim. É isso. Sim. É isso. Pela Porque- ambiência. E porque Pela ambiência. Pela ambiência. foi criado, Pela ambiência. foi construído isso, né? E aí eu quero fazer uma pergunta individual para cada um de vocês e eu vou começar com a minha resposta, Então vá. tá? Porque a pergunta também é para nós três. As pessoas perguntam por que Paris? Essa é a primeira, que a gente recebe muito aqui por causa do nosso movimento, a gente entrega a nível Brasil, você também, temos os nossos alunos mentorados, mas as pessoas perguntam, cara, mas por que vocês criaram esse ambiente? E a gente discute muito isso, né? Nós somos sócios, parceiros, sou sócio e parceiro do Bocão há um tempo maior, né? A gente vai fazer 12 para 13 anos que a gente caminha É uma jornada, lado né? a lado. E quando a gente decidiu ir, e isso também faz parte da nossa jornada e faz parte da PNL, decidiu dar e levar isso até lá, é porque a gente já tinha ganho tanto. Saca? Eu sou do tamanho daquilo que eu vejo. Ao longo da nossa jornada, eu já tinha recebido muito. Saca? Nós buscamos, nós pagamos, muitas vezes preço, não só financeiro, e financeiro alto também. Hoje eu brinquei numa gravação, falei assim, cara, o curso mais caro que eu tinha pago quando eu era da educação física era R$700, até eu vim para o desenvolvimento humano. Aí, desenvolvimento humano, meu primeiro foi 2.500. Eu falei, parcela em 10 de 250, eu tinha R$17 na minha conta. Eu tô falando para você de 2015, Caramba. 10 anos atrás. Olha o que aconteceu em 10 anos, né? 11 anos atrás vai fazer. E aí eu olhava lá e eu era da educação física, eu abri uma empresa, abri 2, abri 5, abrimos 8 empresas ao longo do caminho. Chegamos a ter somados mais de 250 funcionários. Só que não foram as empresas, foram os lugares que eu escolhi estar. Foram os lugares que eu escolhi pagar, porque ele fala, quanto mais você paga, mais você acessa. Eu escolhi pagar 3, eu escolhi pagar 8, eu escolhi pagar 12, eu escolhi pagar 15, eu escolhi pagar R$75 mil para estar em ambientes disruptivos. E a gente recebeu tanto ao longo dessa jornada de pessoas, O ambiente e muda destino, né? muitas vezes Muda tudo. que a gente falou, tá na hora da gente transbordar. Tá na hora da gente doar isso aqui, passar isso aqui à frente, cara. Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais a gente transborda, mais eu tenho. É por isso que a gente anda junto. E eu tenho certeza. E a pergunta para vocês dois é exatamente essa. Por que Paris, né? Não por que Paris, mas por que o movimento? Por quê? Por que ir para lá e por que fazer o que a gente faz? Cara, quando a gente foi em 2023, com esse, já como treinador, já dentro do desenvolvimento humano, eu fiquei muito impactado com as histórias que eu ouvi lá. E principalmente o fato de que a maioria das pessoas que estavam lá foram enganadas por brasileiros. Por pessoas da sua própria nacionalidade, pessoas que poderiam ser seu irmão, seu vizinho, seu colega da escola aqui no Brasil, e eram enganadas. E o propósito do Conect Europa é criar realmente uma conexão dos imigrantes na Europa que tenha um ambiente seguro para essas pessoas. E eu não vou desistir disso. Em 2 anos a gente vai ter, tá gravado, em 2 anos a gente vai ter um centro comunitário em Paris, para o imigrante chegar lá e ter um auxílio jurídico, um auxílio onde encontrar um emprego decente, honesto, onde trabalhar e buscar regularizar-se a documentação dele, ter um lugar onde ele pode pagar para dormir num lugar limpo, honesto, bacana,
onde ele possa ter uma vida digna, onde ele possa conversar com pessoas que passaram por isso já e venceram. Que legal. Por que Paris? Porque tudo começou lá, cara. Tudo começou lá. Lá foi o primeiro, lá é o epicentro. Né? Tudo reverbera, né? Reverberou, a gente já foi para Lisboa, já foi para Londres, já foi para Suíça, agora vai para Dubai. Tudo bem, poxa, acho fantástico. Em todo lugar merece um movimento como esse. Mas por algum motivo começou lá. A Cidade Luz. E é lá. E a gente quer dar continuidade. E é lá. E é lá. Muita coisa vai acontecer ainda e vocês vão lembrar que eu falei disso aqui. Tá só começando. Que isso, senhora do Senhor. Uau. Jairo Félix! Fernando Pessoa. Não sou do tamanho da minha estatura, sou do tamanho daquilo que vivem os meus olhos. Eu precisava visualizar. Quando surgiu o convite, vocês me fizeram o convite, né? E vamos dar um rolê ali, né? É bem ali. Ali. Falei, vai onde? É, Paris. O quê? É Paris. Passaporte. Como diz a Nina, vocês falam de Paris como se fosse Campinas a Hortolândia. Hortolândia. É logo ali, gente. É, ali, passaporte. Ok. Eu só fui, eu me lembro, tava eu, Rodrigo, vocês, nós chegamos, né? Descemos lá no aeroporto, Charles de Gaulle e tal, deixamos as coisas no hotel e fomos direto pro Trocadeiro. Tava de dia ainda. E quando a gente entrou ali no Trocadeiro e eu vi aquela imagem, tava nublado, tava tudo certo, e a torre ali sim eu entendi que eu estava na França. Chorei. Ali eu percebi que se eu fui capaz de acessar, eu sou capaz de ter. Uau. Então, por que Paris? Porque eu acessei mesmo antes de não estar. Eu ouvi, eu acreditei. Não é sobre dinheiro, né? Não é sobre dinheiro. Então, aquilo ali, eu falo com a Ju, com minha esposa, sobre isso. Foi aquilo ali, o Bocão falando, tá vendo? E eu falei, ele falou, é verdade, pô. Como se estivesse lendo, né? A minha cabeça, é verdade, a gente tá aqui. Olha aí, pô. Olha aí, é. E aquilo ali, realmente, ali eu entendi. Até então, voo e tal, aeroporto, vendo tudo, Paraná. Mas aquela imagem ali, eu andando, quando você... É tudo intencional, né? As construções ali, quando você tá no meio do Trocadeiro, aquela coisa... Bum. Se descortina gigantesca na sua frente. Cara, mudou o processo. Mudou. Então, quando me perguntam por quê, eu respondo, por que não? É o que você falou. Quando você for, você vai entender o porquê. Por que não eu? Por que não? Por que não? Né? Por que não? Não é? E foi incrível. Hoje se tornou, né, uma missão pra gente. É claro que tem muita coisa envolvida, a gente se constrói, tudo isso que faz parte do projeto, mas tem muito de missão nisso. Tem muito de missão e os anos contarão. Não. É missão, né? É missão. E para se concluir a missão, é preciso fazer dinheiro. Para se ter um espaço, o espaço tem que se pagar. Isso vai acontecer. Pela gente, Tudo é com energia. apoio, tudo é energia. Tudo é energia. E é muito louco. Por que vocês vão para Paris 2 vezes por ano? Porque eu fui a primeira. Eu fui a primeira e eu entendi que, sim, eu sou capaz de ir quantas vezes eu quiser. Eu tenho essa capacidade de falar sim para mim. E as pessoas que estão buscando um ambiente disruptivo, buscando um ambiente onde ela possa ter apoio, buscando o que vocês podem falar, qual convite vocês podem deixar para as pessoas do Connect Europa. Quem está buscando, quem está assistindo a gente agora no Instagram, no YouTube, quem está querendo estar nesse movimento. Nós temos dois públicos, né? Nós temos um público que está na Europa e um que está no Brasil. E qual é o caminho? A gente fala, né? Quem está no Brasil, Bocão? Para você que está no Brasil e você quer trabalhar daqui para fora, o seu valor percebido, você vai palestrar em Paris. Nada vai ser igual depois disso.
Caminho. É o famoso caminho, o caminho se abrirá. É o famoso do nada, né? A mulher fala muito disso. Poxa, do nada você em Paris? Sim, palestrei em Paris. Você vai palestrar para um público em português, brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, angolanos, E maridos, contribuir, né? esposas, e você vai contribuir para este projeto. Vai isso. contribuir para que as pessoas que estão lá entendam como você cresceu, como você progrediu, É muito o que legal. você fez na sua vida para você chegar até onde você está e palestrar em Paris. Para que você possa Inspiracional, né? viver isso. Para você que já tem resultado aqui, mas você queria viver algo novo. Tem gente que até fala assim, mas eu já fui para Paris. Ok. Você nunca foi para Paris como você vai com a gente. Você nunca foi para Paris como especialista, Com como olhar, né? palestrante, Com o com ambiente. sendo observado e sendo consumido. As pessoas querem consumir o seu conteúdo, as pessoas esperam que você contribua com elas, Porque é PNL. É modelagem. porque é modelagem. E as pessoas estão lá. E se você tem essa capacidade de falar sim para você e viver essa experiência, Transborde. viva, transborde. Não é sobre você, é sobre o outro. E se talvez você não acredita no que eu estou falando, vem viver. Se não for nada do que eu falei aqui, eu pago sua passagem. Não tem problema. E pra Mas quem? venha viver. E pra quem tá na Europa? Para quem está na Europa, a nossa proposta é: entre nesse ecossistema, beba dessa água, senta nessa mesa, se aconchegue nessa cadeira e se permita acessar uma ambiência transformacional. Quem está na Europa, por vezes, ainda está na dor que você trouxe, as dores que você trouxe, né? A dor emocional, enfim, um sonho. Sim. Só que ainda não conseguiu se desenvolver ou não conseguiu se desvencilhar daquilo que ainda a feria, enfim, no Brasil ou no país da onde ela se originou. Quem está lá tem a oportunidade, através do nosso movimento, através da formação em PNL, por exemplo, que é uma experiência não apenas disruptiva, é uma experiência que inevitavelmente Muda. vai fazer com que a pessoa que entra de um lado saia diferente do A outro. vida E a nunca pessoa mais que será a mesma. Nunca mais Não, será e digo mesmo, mais, né? para quem está lá, quantas pessoas que se sentiam sozinhas hoje fazem parte de uma comunidade. É Estão isso. inseridas. Estão E inseridas ali. pertencentes. Já estão Pertencentes. transbordando na vida das outras Já. pessoas. Já estão. Tem gente- muitas tem gente outras que abriu ajudando. negócio. Sim. Tem gente que se regularizou, estava antes sem se regularizar. Tem gente que reconstruiu família. Tem gente que perdoou o pai, que perdoou Comprou o mãe. carro dos sonhos. Comprou o carro dos sonhos. Comprou a casa. A casa! Tem muita Gente, história. Gente, Ó, é muita história. Teve muita gente que não história. conseguia conversar e hoje palestra. Olha aí. É isso. Olha que legal. É muita história. Muita coisa. E é isso, gente. E ó, eu tenho uma última pergunta para fechar. Para quem tá aqui assistindo e para quem vai assistir depois. 2026. Ano de 2026. 2026 é para quem, Jairo? 2026 é o ano para quem entendeu que não dá para se manter da mesma forma, com os mesmos comportamentos, com os mesmos resultados, com a mesma linguagem, com a mesma ambiência, com as mesmas pessoas que não te desenvolvem. 2026 é o ano para quem entendeu que é necessário dar um basta, colocar um ponto final em histórias para que outras páginas sejam escritas. É claro que você pode começar isso a qualquer momento, mas o nosso convite é para que você possa começar com o pé direito, ou com os dois pés, né? E se nós pudermos, se eu puder, né, com a sua permissão, te sugerir, te dar uma opinião, comece com a gente, comece aqui, comece no Connection, comece com essas pessoas, comece com as pessoas que já estão aqui e que já caminham com a gente e que são a prova irrefutável, que mostram que não é apenas algo que eu digo, é o que elas vivem, viveram e continuam vivendo. Então 2026 é o ano para quebra de padrão, é o ano para você romper com comportamentos, romper
percam, de repente, métodos, sabe, que prometeram, né, mas no final não entregaram, e vir para cá. Porque nesse lugar de saúde emocional, de saúde física e mental, posso ter certeza, a sua vida não mais será a mesma. Vem pra cá. Bocão, 2026 é pra quem? Cara, 2026 é pra quem faz. Uau. Chega de ficar só olhando. Ah, Chega de falar assim, um dia eu vou. Um dia... Chega do se, né? Se acontecer, eu faço. Se... É pra quem faz. 2026 é pra quem faz. Se até hoje você não teve coragem de fazer, faça agora. Caminhe e o caminho se abrirá. As coisas vão acontecer na jornada. As coisas não acontecem com você parado. Nunca. As coisas só vão acontecer se você caminhar. E existem vários caminhos. A gente está te oferecendo um caminho ao lado de pessoas que são verdadeiras. Pessoas que são honestas, cristãs, acreditam na família e que estão, sim, neste projeto aqui para transbordar. E todo mundo tem o que transbordar. Toda pessoa tem na sua história um aprendizado que é só dela. E que talvez, por não estar levando, você está se limitando ao lugar onde você está e está deixando de ajudar pessoas no mundo inteiro. E está deixando de viver isso porque você merece. Então, 2026 é para quem faz. É isso. Senhoras e senhores, eu vou falar mais para você. 2026 é para quem coloca em prática aquilo que sonha. Por que coloca em prática aquilo que sonha? Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Você quer ter resultado? Faz mais. Você quer mais? Vende mais quem fala mais. Quem faz mais, quem repete mais. Faz de novo. Começa, mas não para. Melhora. Você nunca vai ser bom se você fizer uma vez. Agora, se você fizer 10, vai colocar. E existem 3 pontos que eu falo para todo mundo. Se você está com um problema financeiro, pessoal, profissional, relacionamento, 3 pontos que eu acredito que fizeram diferença no meu ambiente. Quando eu escolhi. Primeiro, eu tomei a decisão. Eu vou sair dessa merda. Segundo, eu fui buscar novos lugares que eram férteis, que tinham terra, para que eu pudesse plantar as minhas sementes. Não adianta você jogar sua semente no asfalto. E o terceiro, comecei a influenciar pessoas. Por isso que a gente está aqui hoje sentado nessa cadeira. Porque lá atrás eu acreditei nisso. E muitas vezes as pessoas falam, quem sou eu para poder estar aqui falando? Você é o resultado das suas escolhas. É isso. Gratidão, senhoras e senhores. Que podcast foi esse? Se você curtiu, se você gostou, curta, compartilha. É a frase do final. É isso. É a frase do final. Jairo. É isso. A última, só pra gente fechar, porque a gente, pra fechar, eu preciso de você. Se pudesse subir uma tela na frente de todas as pessoas do mundo agora, com uma frase, Jairo Félix, que frase seria essa? Uau. Uma frase pra todo mundo? Viver é se reconhecer incompleto. Receba. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Esse foi mais um Jairo Félix no Alcateia Cast. Valeu! Valeu! Uhul! Boa.